5 dias antes da fatídica colisão com um iceberg na noite de 14 de abril de 1912, 2.209 pessoas embarcaram no Titanic em Southampton, Inglaterra. Um dos menores passageiros a bordo do Titanic tinha apenas 2 anos quando o navio começou a encher de água. Apenas cerca de 300 corpos foram recuperados, sendo apenas alguns de crianças. Mas houve uma criança que se destacou para os socorristas. E por quase 100 anos, ninguém sabia a identidade da criança desconhecida do Titanic. O pequeno corpo foi recuperado em 21 de abril de 1912 pela tripulação a bordo do Mackay Bennett. Alguém a bordo do navio de resgate agarrou o corpo de um menino de cabelos claros. Eles estimaram que o bebê tinha cerca de 2 anos de idade. A enciclopédia Titanica relata que os socorristas ficaram perturbados ao encontrar uma criança tão pequena e ficaram surpresos que nenhum parente se apresentou para identificar o bebê depois. A equipe de Mackay Bennett pagou pessoalmente para que a criança fosse enterrada em Halifax, no cemitério Fairway. Ele recebeu um funeral em 4 de maio de 1912, e seu túmulo foi dedicado à criança desconhecida do Titanic. Por muitos anos, o túmulo do filho desconhecido do Titanic tem sido um local de reverência na Nova Escócia. As pessoas ainda decoram o túmulo com flores, moedas e brinquedinhos. O túmulo é tão amado que, mesmo 100 anos depois, há visitantes suficientes para que a grama não cresça ao redor da lápide. Por muitos anos, a criança realmente não foi identificada, mas as coisas mudaram com os desenvolvimentos científicos mais modernos. Ryan Parr, que era professor adjunto na Universidade de Lakead, em Ontário, Canadá, ficou curioso sobre as crianças desaparecidas do Titanic no início dos anos 2000, depois de estudar imagens de vídeo. Ele disse ao Live Science: "Eu pensei, uau, eu me pergunto se alguém está interessado ou ainda se preocupa com as vítimas não identificadas do Titanic." Ele pediu permissão a um parente de uma família que estava no Titanic que sabia ter um filho pequeno, a família Paulson. Os parentes vivos concordaram em deixar para um grupo de cientistas exumar os restos mortais no cemitério de Halifax para ver se eles poderiam lançar luz sobre as verdadeiras identidades das crianças desconhecidas. Pesquisadores americanos e canadenses trabalharam em colaboração para extrair o máximo possível de evidências de DNA, de acordo com o The Star. Os restos mortais foram exumados em 2001, mas não havia muitas evidências para reunir. Vários caixões de crianças foram examinados. 2 continham apenas lama e um terceiro caixão tinha apenas 3 dentes e alguns fragmentos de um osso do braço. Mesmo com esses restos escassos, os cientistas conseguiram extrair DNA do osso da criança desconhecida. Os cientistas pensaram que haviam descoberto a criança correta. Eles se perguntaram: os restos mortais desconhecidos poderiam pertencer a Gosta Leonard Paulson? Este menino veio de uma família de 5 pessoas, nenhuma das quais sobreviveu ao naufrágio. Os restos mortais de sua mãe foram recuperados e ela tinha as passagens de seus 4 filhos no bolso. Paulson tinha apenas cerca de 2 anos quando foi levado ao mar quando o Titanic afundou. Sua mãe foi enterrada atrás do túmulo da criança desconhecida. Eles compararam seu DNA com o de seus membros vivos da família Paulson, mas descobriram que não era compatível. A Live Science relata que os cientistas começaram a expandir sua busca, examinando todos os restos mortais de meninos menores de 3 anos que morreram. Havia pelo menos 5 meninos, com idades entre 5 meses e 2 anos, que também estavam a bordo do Titanic. O Star relata que a equipe em seguida comparou as evidências exumadas com outro menino que morreu no acidente, chamado Eino Viljami Panula. Este bebê tinha apenas 13 meses quando ele e seus pais embarcaram no navio inafundável e, tragicamente, toda a família se afogou. A evidência de DNA dos ossos sugeriu que era Panula ou outro menino chamado Sidney Goodwin. Um especialista examinou os dentes e concluiu que pertenciam a uma criança entre 9 e 15 meses. Assim, durante anos, presumiu-se que estava resolvido. Eino Viljami Panula era considerado a criança desconhecida do Titanic. Mas isso não é o fim da história. O mistério ganhou novas caras quando o Museu Marítimo do Atlântico recebeu algumas novas evidências.
Aparentemente, um policial chamado Clarence Northover foi designado para guardar os corpos e pertences dos falecidos do Titanic em 1912. A maioria das roupas foi queimada para evitar que ladrões as guardassem como lembranças. Mas depois de encontrar um minúsculo par de sapatinhos de couro, Northover não teve coragem de queimá-los. Em vez disso, ele manteve os sapatos em seu escritório na sede da polícia. Quando Northover morreu, seu neto doou os sapatos de bebê para o Museu Marítimo do Atlântico, dando a eles uma nova e crucial evidência. Com as evidências adicionais dos sapatos, os pesquisadores perceberam que houve um erro nas evidências de 2001. Esses sapatos não caberiam em Panula, de 13 meses, o que significa que eles identificaram erroneamente o menino que foi retirado da água em 1912. Combinando as novas evidências do sapato com a tecnologia genética do início dos anos 2000, os cientistas perceberam que os sapatos não pertenciam nem a Panula nem a Paulson. A evidência de DNA provou com 98% de certeza que o DNA coletado dos restos mortais da criança desconhecida realmente pertencia a uma criança diferente. Sidney Goodwin era um menino de 19 meses que tinha 5 irmãos e parecia estar viajando com sua mãe e seu pai a bordo do Titanic. A família inteira morreu no desastre. Ele era criança desconhecida. Os familiares vivos de Sidney Goodwin não mudaram a lápide para o nome da criança. Eles disseram: a lápide da criança desconhecida representa todas as crianças que morreram no Titanic, e nós a deixamos assim. A Live Science relata que, em 2008, a família Goodwin realizou uma cerimônia pública para as cerca de 50 crianças desaparecidas do Titanic. Eles leem os nomes de todas as crianças em voz alta, tocando um sino para cada nome. Embora o resto da família de Sidney Goodwin nunca tenha sido descoberto, um mistério de longa data em torno do desastre do Titanic foi finalmente resolvido.